A paz do Senhor, runners, a paz do Senhor, família da Paz Zona Sul. Estamos aqui começando mais um RunnerCast, né? E hoje a gente não pode perder tempo, porque justamente o tema do nosso podcast hoje vai ser sobre tô sem tempo, ou seja, gestão de tempo e elencando prioridades. E hoje a gente está aqui com a presença, uma mesa poderosa, uma mesa ilustre. Aqui do meu lado nós temos nosso querido Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bem? E aí, gente, a paz do Senhor. É isso aí, primeira vez participando, mas vamos nessa. Não fique tímido não, meu filho, fique tímido não, viu? Pode se soltar. E, gente, antes de mudarmos aqui para a mesa, para vocês verem quem é os nossos outros convidados, várias pessoas me questionaram uma coisa, que é o seguinte: se ele come, se ele dorme, o que é que ele faz durante o dia dele? Hoje, nesse RunnerCast, será respondido. O homem do dia de 48 horas, ele, o nosso digníssimo pastor Edson Neto, está aqui conosco, nosso convidado. E aí, meu pastor, o que é que você tem a dizer dessas declarações colhidas dos nossos adolescentes? Pai do Senhor, turma. Rapaz, eu só quero dizer que meu dia é de 24 horas. Essa foi a pergunta mais feita durante toda a pesquisa de opinião. E também temos aqui nosso digníssimo Rodrigo, um líder dos runners também, está sempre conosco. E aí, Rodrigão, como é que tá? Rapaz, aqui, nervoso, né? Do lado do pastor, tentar aprender um pouco da agenda dele, se ele encoraja a gente a fazer a metade. Esse é o objetivo de todo mundo aqui, mano. Mas eu acredito que a mesa está bem misturada, sem ser heterogênea, e essa discussão vai ser bem legal, e eu acho que vocês vão se identificar muito, cada um na sua dor, cada um nas suas virtudes, e vai ser legal. Não, com certeza. E assim, a gente brinca assim, mas todo mundo sabe que o dia de todo mundo tem 24 horas, né? E pra gente começar o nosso RunnerCast hoje, eu queria falar começar sobre alguns pontos, né? No livro de Eclesiastes, capítulo 3, vai falar sobre a questão do tempo, né? Que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E traçando um paralelo com esse texto, a gente entende que nós precisamos ter um tempo estipulado, um tempo definido para todas as coisas sobre a nossa vida também. Não adianta a gente simplesmente chegar e querer fazer tudo. E para a gente começar, é muito comum ouvir das pessoas a seguinte desculpa: eu não fiz isso porque não deu tempo. O pastor Edson, como professor, talvez já tenha ouvido isso diversas vezes. E eu também hoje estou vivenciando isso também. Não tenho tempo, não fiz isso direito porque estava tudo muito corrido e tudo mais. Mas aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, para a gente começar aqui esse bate-papo, é de fato falta de tempo? Ou será que essa galera só está usando uma desculpa porque não deu a prioridade devida àquilo ali? E aí, o que é que vocês acham?
Eu acho que é muito mais falta de gestão, na verdade. Porque se você diz que não tem tempo, que tá faltando tempo, é porque certamente você assumiu mais compromissos do que você podia aguentar. Então, realmente é uma questão assim de você saber organizar, e eu falo isso pra mim mesmo também, porque muitas vezes assim, na vida a gente acaba se empolgando com algumas coisas e assumindo muitos compromissos que talvez a gente não consiga honrar com o tempo. E às vezes, assim, nessa correria de escola, de faculdade, de igreja, de trabalho, a gente acumula coisas e não consegue gerenciar tudo muito bem. Então, eu acho que não é, na verdade, falta de tempo, é realmente uma dificuldade de saber gerenciar tudo e saber também o que priorizar, né? Eu sei que mais na frente a gente vai falar sobre isso, mas é você saber onde você colocar seu foco, sua atenção, onde gastar mais tempo e saber organizar as coisas também, não querer fazer tudo de uma vez só. Boa. E aí, pastor? O que é que você acha quando um aluno chega para você e diz assim, ah, eu não tive tempo. É uma desculpa ou de fato será que não deu? Cara, em geral é desculpa, né? 90% das vezes é uma É desculpa, né? desculpa. Algumas vezes é verdade, mas é mais relacionada à questão, como o Gabriel falou mesmo, a questão de prioridade, né? Você, por exemplo, tem alguns alunos que já trabalham. Então, eles não são só estudantes, eles trabalham. Então, muitas vezes, quando ele diz assim que não tem tempo, é porque, na verdade, eles não tiveram tempo em função de um compromisso de trabalho, né? E ele já disponibilizou aquelas horas para Aquilo. questão profissional. Então, realmente não dá para você fazer duas coisas simultaneamente, né? É muito difícil. E muitas pessoas se enrolam nessa questão da gestão do tempo, por quê? Porque elas querem ser multitarefas, quando na verdade a gente não consegue ser tão multitarefa assim, né? Então, quando você assume muitos compromissos, é importante que você reflita muito bem quanto você vai precisar investir e dedicar para cada uma daquelas atividades. Na minha vida pessoal, eu tenho uma lei áurea para mim, que a primeira lei é busca o reino de Deus em primeiro lugar. Então, eu sempre priorizo as coisas de Deus, né? Já faço isso há muitos, muitos anos. E até hoje tem dado certo. E a segunda lei é há tempo para todas as coisas. Então, É o texto que a gente leu é o agora. texto que você leu. Então, coloca ele numa agenda, no calendário, né? Bacana. Quando alguém tem dificuldade Inicialmente, isso é muito difícil, de fato, né? E você precisa realmente anotar isso numa agenda de papel, numa agenda eletrônica, coisa e seguir, né? Porque muitas vezes até as pessoas anotam, mas não seguem o que anotam. Aí não Né? Então, adianta elas nada, né? assumem um compromisso, supostamente fez aquele planejamento, mas se distrai facilmente com outras coisas. Bacana. E aí, Rodrigo? Para você? Guinho, já falando no segmento empresarial, quando você vai para a luta, para a lida do dia a dia, o comércio, a indústria, ela é impecável. Ela não passa a mão quando você erra, quando você não gasta o tempo necessário para ela. Aí entra na questão da prioridade. Eu tenho um exemplo bem simples, que com exemplos é mais fácil. Eu trabalho por sazonalidade, então fazem 20 anos que nesses períodos eu não posso adoecer. Se eu adoecer, eu tenho que trabalhar doente, porque são períodos que a gente não consegue mais não consegue postergar. Ele tem um início e tem um fim, acabou. Não tem atestado médico, não tem o mundo empresarial, ele não é assim. E tinha um evento que eu sabia desde janeiro, que era o evento do meu filho, que acho que a maioria que está assistindo conhece, que está morando fora, e muito importante para ele. E eu tive que parar e me perguntar, o que é mais importante para mim? A minha família ou meu financeiro? Tá, aí eu resolvi pela família.
E essa semana vocês estão comigo aqui porque, infelizmente, acabou 60 dias antes a nossa produção. Então, eu estou com 1 mês e meio de férias. Essa semana que eu escolhi para a família foi uma semana crucial, que eu não recupero mais na minha vida, porém estou muito satisfeito pela escolha que eu Valeu fiz. a pena, né? Isso aí é gerenciar o seu tempo. Não é conseguir fazer tudo, e sim fazer aquilo que é prioridade para você. E aí, já puxando isso que vocês falaram, é interessante porque eu acho que uma frase uma palavra que teve presente na fala dos três foi a palavra gestão. Gestionar o tempo, fazer a gestão correta do tempo, isso é fundamental para o tema que a gente está trabalhando aqui hoje. E assim, se a gente for olhar o foco, o runner propriamente dito, o adolescente ele tem uma dificuldade de fazer isso. Né? Ele tem uma certa dificuldade, você vê muitas vezes eles pecando um pouco nessa gestão aí. E uma coisa é fato, né? Algumas pessoas, a gente tem a impressão que o dia delas tem 24 horas, né? Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa pode ter 3 filhos, ser pastor, ser professor, ser funcionário da universidade, e tudo isso ao mesmo tempo, preparar estudo, tudo isso ao mesmo tempo. Parece que você olha assim para uma pessoa dessa, né? No que, assim, qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência. Você fica se perguntando como fazer uma gestão de tempo ideal ou adequada, ou como conseguir dar conta de tantas coisas, ainda que com uma qualidade, um nível de qualidade adequado. E a gente sabe de quem eu estou falando, né? E assim, de antemão, antes de ouvir os meninos, eu queria ouvir como é que pastor, assim, para o senhor fazer essa sua gestão de tempo. Como é que o senhor conseguiu chegar e dizer assim, olha, tá aqui, eu tenho que dedicar um tempo ao estudo, para a preparação das minhas aulas, para a preparação de eventos da igreja ou de cursos. Como é que o senhor faz essa gestão sem deixar que alguém saia sacrificado? Cara, você começou falando muito bem a questão dos adolescentes, né? E obviamente todos nós um dia fomos crianças, adolescentes, jovens, e a gente não nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo. Ele precisa ser orientado, treinado, educado. Então, na verdade, eu acho que talvez a gente devesse ter mais essa disciplina, talvez até na escola, para ajudar os meninos a organizar a agenda e tal. E, de certa forma, isso até é feito de alguma forma, muito modesta, na minha opinião, né? E no meu caso em particular, eu acho que o que me ajuda que assim, que eu sempre fui muito focado e muito disciplinado. Eu acho que para você fazer uma boa gestão de tempo, você tem que ser uma pessoa disciplinada, você tem que ser focado, né? Acho que gestão, em modo geral, acho que envolve um pouco essas duas características. E então, além de disciplina, você não pode ficar procrastinando as coisas. Eu acho que esse é o maior vilão da gestão de tempo, Entendeu? né? Procrastinar. Então, assim, você acha que esses 40 minutos rolando stories, cara, isso aí vai complicar a sua vida, vai complicar a vida de alguém, né? Então, infelizmente, assim, muitas pessoas, elas investem muito tempo, elas gastam muito tempo com atividades que não vão ser produtivas de alguma forma para a vida delas. E, obviamente, isso vai comprometer alguma atividade importante, né? E, no final das contas, o cara diz, rapaz, eu não tive tempo, né? Ou então, assim, o meu dia não rende. Então, foco, disciplina, organização, responsabilidade com os compromissos assumidos, não procrastinar. Eu acho que isso tudo são dicas importantes, né, para você administrar. Quando eu fiz o doutorado, eu não consegui dispensa do trabalho, né? Então eu fiz o doutorado mantendo as minhas atividades, né, de docência, de pesquisador também. Foi extremamente ralado. Foi na época que nasceu Vitinho e 2 anos depois Edinho. E foi na época que eu comecei a dirigir congregação. Meu Deus.
Então, assim, foi bem ralado, bem difícil, mas a gente conseguiu, né? E aí aquela coisa, cara, eu tenho que ter o meu tempo para estudar aqui as minhas disciplinas do doutorado, eu tenho que ter o meu tempo para... E você vai ajustando a tua agenda. Outra coisa, mantendo o foco. Então, assim, você vai para aula, eu ia para aula, meu irmão, é o seguinte, eu tenho que aprender o máximo nesse tempo de aula aqui. Eu tenho muitos alunos que no tempo de aula fica no celular. É bem comum mesmo. Fica jogando. Por quê? Porque na cabeça deles, assim, rapaz, quando eu chegar em casa eu vou dar uma passada. Eu tô gravando aqui a aula do professor. Pô, cara, você já tá lá, meu irmão. Aproveita aquele momento. Então aproveita aquele momento, porque aquele momento é o momento de você focar na aula. Então você vai precisar de menos tempo depois para fazer uma revisão, para dar uma organizada numa coisa ou noutra. Mas se você está num lugar já pensando numa tarefa do passado ou em alguma coisa que você vai repetir aquilo depois, você está fazendo a leitura de um livro. Cara, já vai fazendo o fichamento dele, já vai fazendo o resumo dele, já vai grifando as partes mais importantes. Porque se no futuro você precisar, já está feito. Exatamente. Então, assim, eu atualmente, né, estou vice-diretor do Núcleo de Redes Avançadas lá da universidade, que é na área de rede de computadores, como o próprio nome está dizendo, e dou aula no TADS, lá no campus de Macaíba, né, e eu procuro casar as coisas que eu faço. Então, assim, eu estou num setor técnico que trabalha com rede de computadores, eu procuro trabalhar disciplinas que têm a ver com rede de computadores. Então, eu procuro dar sinergia às coisas, certo? Entendi. Então, isso ajuda muito. Imagina se você faz uma coisa num contexto, dá aula no outro, no semestre seguinte você muda de novo. Cara, vai ser impossível você... É muita energia em muitas áreas diferentes que você vai ter que demandar. Né? Exatamente. Então, você tem que aprender a potencializar aquilo que você faz, né? Se você pegar a programação aqui da nossa igreja, você vai ver que todas as nossas atividades aqui eu procuro potencializar, de família, né? Então, assim, eu tenho a família como base da programação da igreja e a gente procura, em alguns momentos específicos, infelizmente, a gente não tem condição de otimizar mais, porque o nosso espaço aqui está minúsculo para o tamanho da igreja. É verdade. É verdade. Né? Mas se não fosse, se a gente tivesse já num espaço maior, pode acreditar, eu já teria 5, 6 atividades simultâneas no mesmo horário. E otimiza tudo. Otimiza o deslocamento das famílias. Percebe? Como, por exemplo, os cultos em inglês e espanhol que estão acontecendo no mesmo horário do run. Exatamente. Né? Junta, Exatamente. vai acontecer. Então, assim, você consegue. Então, você ficar esperto a esse tipo de coisa, né? Como eu posso otimizar, como eu posso dar sinergia às coisas. Isso se aplica tanto no sentido pessoal, como se aplica no sentido de um ambiente de trabalho, como se aplica na igreja. Eu penso que se aplica praticamente em todas as áreas da vida. É engraçado que eu tinha um professor que se algum aluno dele bocejasse na aula, ele mandava para casa. Ele parava a aula e dizia, pode ir para casa. Não, professor, mas pode ir para casa. Você não está absorvendo absolutamente nada do que eu estou falando aqui. É mais proveitoso que você pegue esse tempo e vá dormir do que você fique na aula. Ele mandava embora mesmo. Tanto que nessa aula é engraçado porque eu saía do trabalho direto para a faculdade e eu fiquei traumatizado com esse negócio. Né? Eu aprendi a bocejar sem abrir a boca, né? Você já pelo nariz? Eu não sou do percebia, mas era você precisava dar aula, suas prioridades, né? Mas eu precisava sair do trabalho direto para lá e é puxado. E aí eu fecho o meu parênteses dizendo, cara, muita gente, o jovem hoje, o adolescente, geralmente ele só estuda. Os pais sustentam e ele só estuda. Isso é precioso demais. Porque quando você vai trabalhar e estudar, meu amigo, é puxado. E eles podem aproveitar esse tempo de uma forma melhor. E, Rodrigo, antes de passar para o nosso estudante, né, para ouvir a voz de cada esfera, 2 filhos, sua empresa, né, seu trabalho ali, sazonal. Viajando, né? Todo, né? 2 estados. 2 estados. Você tem o seu Z-Group também para dar conta, tem os seus compromissos na igreja.
Isso sem falar na nossa rotina espiritual, que é fundamental. Para você, como que tem essa área, como é que é para você fazer uma boa gestão de tempo? Como é que você faz a sua gestão de Só tempo? acrescentando aí, né, e lembrando isso para a glória de Deus, Rodrigo e a esposa Kelly, né, com todos esses atributos, ainda foram por um tempo líder da ordem aqui na igreja, né? Vinha para fazer limpeza na igreja. Ainda Então, tinha isso, né? imagine, e é um trabalho que demanda tempo, é operacional, né? Sim. E treinou e formou as primeiras equipes, né? Então, É verdade. tem o que falar. Isso aí, gente, é tudo prioridade. Falar hoje, talvez os jovens estão assistindo, Rodrigo hoje, né? Os filhos já estão quase grandes aí, estão se encaminhando. Então vamos falar da minha, não adolescência, 22 anos, é o quê? 21 anos, a gente chama de quê? De juventude, né? Juventude. Opa. Com 21 anos, gente, eu viajava, porque eu viajo desde os 19 anos. Eu fazia curso de contabilidade na Universidade Federal. Eu casei e eu tinha filhos. Boyd casou com 19 anos. Não, com 21. 21, namorou 2 anos. Desde 19 que eu viajo. E eu não sei, eu acho bonito, e eu já estou com 43 e não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas tudo que eu vou fazer tem que ser com extrema excelência. Então a minha gestão de tempo sempre foi dar prioridade a cada coisa no seu tempo certo. Não, e esse é o lance, porque realmente ninguém consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É porque eu tenho tanta dificuldade, pastor, que tipo, se eu for no médico de manhã, eu não consigo atender um cliente à tarde. Então, se eu for no médico de manhã, eu tenho a tarde para resolver os problemas pessoais, os meus, da minha família e de quem precisar. Se eu sair pela manhã para atender cliente, não me interrompa durante o dia que eu estou atendendo o cliente. Você vai na atividade até terminar, né? Nunca trabalhei na segunda-feira de manhã, porque o domingo é do Senhor, E aí você tira a segunda de manhã para o descanso. para o meu descanso. Desde os meus 19 anos. O Senhor aprove a Deus que eu nunca tive um patrão na minha vida. E já trabalhei muito, já cheguei no domingo de viagem. Mas não era porque eu queria trabalhar até o domingo, é porque eu precisava dormir. Aí eu tiro para gente, a gente não precisa, né? a gente não precisa trabalhar 24 horas, a gente tem que gerir bem nosso tempo. Então viajar na segunda cansado, eu iria arriscar a minha vida. Sim. É tanto que quando tem algumas reuniões na segunda-feira, vocês ainda sentem um pouco da minha ausência. Se eu tiver uma viagem para outro dia, eu não consigo ficar numa reunião até 9 horas. Hoje eu vou para casa do pastor Renato, lá é 11 horas da noite, quando sair daqui. Então, amanhã eu não tenho ninguém marcado pela manhã. Sim. Entendeu? Então, a minha gestão de tempo, ela tá assim, eu tenho que saber o meu limite. Não, cara, você falou um negócio muito bom. E cada pessoa Tem o seu vai limite. ter a sua individualidade, né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela força. Meu trabalho era sazonal, então não dava para unir com a universidade. Naquele tempo eu tinha que me dedicar a ele, não pisar na universidade. Só que eu quero dizer para vocês que eu nunca fui reprovado, meu TCC foi com 9,5, tá? Quando eu trabalhava quase que domingo... Agora ele humilhou, velho. Agora ele humilhou. É porque assim, muitas vezes a gente vê hoje, o pessoal não é que só estuda, mas o cara tá só estudando. Não é que só estuda, tem um tempo de Instagram. Tem o Instagram, do exatamente. Facebook, aí não entra muito, porque na minha vida, assim, não foi fácil, cara. Eu vou dizer pra vocês que na época eu nunca me peguei ajoelhado, chorando, dizendo, Deus, eu não aguento. Juro por Deus, Guilherme. Ah, eu já fiz isso demais. Não chegou pra mim. Agora, o que é que eu fazia? Época de trabalhar, eu não pisava na aula. É tanto que eu quase fui reprovado em 3 matérias por falta. Nunca por nota. Aí, quando eu parava o tempo... E eu passava 15 dias direto na universidade. Focado. O dia eu estudava de manhã e de noite na minha casa e assistia aula à noite. Porque eu tinha que correr atrás daqueles 20 dias que eu não pisei na sala de aula. E isso eu tinha minha família também. Kelly, a esposa, gente, orem e peçam a Deus uma santa que ele entenda, porque eu viajava, quando voltava tinha que estudar. Né? Uma ajudadora, hoje o que eu tenho, eu agradeço a Deus, que foi porque ele me botou uma pessoa especial do meu lado e a gente cresceu junto, a família é isso, cresceu todo mundo junto. Então eu tinha essas 3 funções ao mesmo tempo com 21 anos, não era maduro, não era com 21 anos. Mas Deus me abençoou. E a gente pode ver aí pela sua fala, né? Assim, algumas coisas até que a gente abordou no início, a questão do foco,
da disciplina, a objetividade nas coisas. Né? Então, eu tinha o quê? 3 objetivos ao mesmo tempo. Terminar a faculdade, porque eu tinha que terminar, porque meus pais me deram uma educação maravilhosa e eu tinha por obrigação terminar pelo menos a universidade, para mostrar que valeu a pena o investimento deles em mim. Uhum. Eu tinha uma empresa para crescer, e eu tinha que crescer, porque se você não crescer, você perde o que você tem. Você é engolido pelo mercado. E a pior, gente, a pior não, a melhor. Mas essa aí você dá a vida e não acha ruim. Sustentar uma família e ter como prover o alimento, o estudo, a educação, a saúde, que Deus nunca deixou faltar e sempre deu em abundância. Então essas 3 coisas faziam eu trabalhar até o domingo, faziam eu trabalhar até mais tarde e não doer. Não doía de jeito nenhum, não reclamava de jeito nenhum. Porque eu tinha foco. Fora isso, você não conseguia Rodrigo para nada. Não sou um super-homem, como eu falei aqui. Eu foco no que eu quero e aí eu dou o meu melhor. Sim. Bacana. E o estudante? Para você, a sua gestão de tempo, meu amigo? Então, assim, realmente como o pastor falou, eu sinto um pouco de dificuldade por essa questão, assim, da gente não ser, desde a escola, muito desenvolvido nisso. Mas eu criei muito essa questão da gestão de tempo agora com a TI, né, que é a área que eu estudo. Que lá a gente sempre tem a demanda eterna, digamos assim, que é cumprir prazo, diminuir o tempo de prazo e fazer uma entrega maior. Ou seja, você desenvolver mais coisa num espaço menor de tempo. Então a gente tem que estar sempre com o tempo bem ajustadinho, bem certinho. E já tem um tempo assim que eu comecei a aplicar uma coisa que funcionou para mim depois de testar várias coisas, que eu acho que esse é um ponto assim. Cada um também tem a sua forma de organizar, não é receita de bolo. Mas assim, toda semana, todo sábado, eu pego sábado de manhã, vou lá, anoto tudo que eu tenho que fazer da outra semana e depois vou encaixando uma coisa em cada dia, levando aí coisa da igreja, coisa de fora, as coisas que eu gosto de fazer, de hobbies, essas coisas, e da faculdade. Então, assim, eu vou encaixando as coisas e, graças a Deus, meu tempo melhorou muito, assim, minha gestão de tempo era bem ruim. Justamente por causa disso também, às vezes eu pegava uma atividade que eu tinha para fazer. Eu tinha que fazer 2 trabalhos para amanhã, por exemplo. Aí eu pegava um, em vez de dividir o tempo igualmente os 2, eu só consegui pro outro depois que eu terminava o primeiro. Porque eu focava ali, que chama de hiperfoco, né? E graças a Deus isso melhorou muito, assim. Mas eu gostaria, né? Como eu vou falar agora, eu gostaria de ter aprendido isso antes de entrar na faculdade. Porque eu acho que teria me ajudado muito essa questão de Enem, de prova, de vestibular. Teria me ajudado muito, assim, essa questão de organização, de organizar os meus estudos. Então, isso é uma coisa também que eu acho que vocês precisam levar já para a universidade. Quem for para a universidade tem que levar isso, porque senão a gente realmente é engolido, principalmente no começo da faculdade, porque a gente não está acostumado com o ritmo que as coisas funcionam na universidade, principalmente a universidade pública, que geralmente exige mais, assim, né, nessa disciplina, porque é você por você mesmo. Então, graças a Deus, eu tenho o privilégio hoje de só estudar. Tem questão de estágio e tudo mais, mas eu só estudo. Então, assim, eu tento otimizar o meu tempo não só para coisas da faculdade, para estudar coisas da faculdade, mas para aquilo que eu vou usar na minha profissão também no futuro. Porque nem sempre, como a faculdade ela tem uma abrangência assim, muito grande, e a TI ela tem vários braços possíveis, então você precisa focar em alguma coisa para poder estar ali desenvolvendo. Como o pastor falou que ele é da área de redes, eu gosto de estudar da área de inteligência artificial, então são coisas diferentes dentro de uma mesma área. E aí eu preciso otimizar meu tempo para estudar as 2 coisas, porque para entrar no mercado de trabalho não é coisa fácil, assim, não é sair da faculdade e ter um emprego. Então você tem que desenvolver antes já. E graças a Deus, assim, eu tenho conseguido ser bem disciplinado nesse sentido, de estudar em casa. Quando eu percebo que não tá rendendo em casa, eu junto minhas coisas, vou para a biblioteca estudar, porque lá tem silêncio, todo mundo tá estudando, tem livro, ninguém vai me atrapalhar, não tem barulho. Então eu acho que fica muito melhor assim. E assim, desenvolver esse tipo de disciplina tem me ajudado em tudo, assim. Eu lembro que teve um período atrás, e quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei muito empolgado, assim. Aí já saí pegando um monte de coisa pra servir, assim. O pessoal me chamava de faz tudo da ZS no começo. Porque eu servi em tudo, na recepção, no louvor, no GF, em tudo. E aí,
eu falei assim, não, agora eu preciso realmente sentar, organizar o meu tempo, porque servir na igreja é bom, é importante, mas assim, a gente precisa também levar em consideração as outras coisas que a gente tem A para gente não foi fazer. chamado só pra ficar metido em tudo, né? É, exatamente. E aí eu tive que organizar e hoje, depois de, assim, de uma crise que eu falei assim, meu Deus, porque eu já tinha passado por isso na minha vida, assim, de um momento onde eu tava servindo, eu servia todo o culto na igreja, porque só tinha eu para fazer a função na igreja que eu era antes, lá no Rio ainda. E aí chegou um momento que eu cansei, assim. E quando você cansa, é desastroso. Porque você quer jogar tudo pro alto, quer De uma largar a vez mão de só, é tudo. verdade. Exatamente. Verdade. Então, eu falei assim, não, agora eu tenho que organizar mesmo para não permitir que isso aconteça de novo. E aí, cara, tudo melhorou, assim, meu desempenho na faculdade, as coisas que eu consigo fazer na igreja. Tipo, antigamente o pessoal, principalmente o pessoal do Upper, lá do Instagram do Upper, das mídias do Upper, ficava no meu pé porque eu sempre demorava para escrever as coisas, para fazer as coisas que eu ajudo lá. E hoje em dia, mês passado, faltando 15 dias para terminar o mês, já tava com tudo pronto. Porque Olha eu aí. consegui me organizar, consegui fazer tudo. Planejamento é a chave, né? Exatamente. E aí, com essa organização, cara, meu rendimento na faculdade, assim, aumentou demais, demais, demais. No começo da faculdade, quando eu tava com tudo desorganizado, tinha outros fatores também, o fato de estar me adaptando à mudança do Rio pra cá, mas principalmente essa questão da desorganização. Eu fui tão mal assim que eu entrei até naquele regime de observação que tem, né? Que é tipo, quando você fica com as notas baixas e tal, o seu orientador ele te acompanha mais de perto. Professor responsável por você, digamos assim. E hoje em dia, graças a Deus, eu consegui recuperar meu índice Graças a acadêmico, Deus. tudo com organização, assim, com foco, que é muito importante, assim. Hoje em dia, do ensino médio, depois de tudo, assim, eu compreendo realmente o papel que tem essa questão de organização, como realmente se contribui para o nosso entendimento. E é interessante isso, porque a gente escuta isso demais. Ah, porque falta tempo, blá, blá, blá. Mas, gente, eu fui atrás de fazer uma pesquisa quando eu estava preparando esse tema. Eu fui atrás e eu vi uma reportagem que a BBC liberou que, em média, o brasileiro passa 5 horas e 30 minutos do seu dia no celular. Sendo dessas 5 horas e 30 minutos, 4 horas só em redes sociais. Isso antes da pandemia. Eu acredito que a pandemia levou ainda mais esse número, porque o pessoal estava em casa e muita gente ficou vidrada no celular ou no computador. Muito ocioso. É muito tempo. Se você falar assim, 5 horas, que é isso, mas 5 horas é muito tempo. Se você parar para pensar, é que praticamente você passa do seu dia inteiro, você passa a tarde toda no seu celular, né? E se você levar em consideração que você dorme, o ideal seria 7 a 8 horas por dia, você já gastou aí mais da metade do seu dia dormindo e no seu celular. Então, a galera vem falando nisso, mas, ora, eu falo que não tenho tempo, mas não estou aplicando o meu tempo de uma forma adequada. E aí é esse ponto que eu queria fazer. Com que eu estou gastando o meu tempo? E aí não é bem uma pergunta, mas é um pedido. Que conselho vocês dariam para esses adolescentes que gastam muito mais do seu tempo fazendo coisas que não são produtivas quando deveriam estar empenhando em outras coisas? E aí, antes só o seu comentário, eu escuto muito meus e-group. Não fiz o meu TQD, não, eu caí assim no TQD. Por que não? Porque eu tenho uma prova. Ora, essa prova está marcada há quanto tempo? Ah, não fiz meu TQD porque... Ah, não fui pro Z-Group hoje porque eu tenho uma prova amanhã. Tenho que estudar. No dia antes. E aí, que conselho vocês? Cara, ninguém se prepara pro dia da prova na véspera, né? Qualquer prova. É impossível. Qualquer prova, é impossível. Né? Você tem que... no meu primeiro dia de aula na universidade, né, eu reservo a primeira aula para me apresentar. Né? Eu peço para os alunos se identificarem. Né? Normalmente agora a gente pega turmas grandes, então não dá para ter uma conversa muito mais profunda, né? Então fica só na superficialidade mesmo. Sim. Mas eu já falo para os meninos assim, cara, olha, eu quero um compromisso de vocês. Tentem não faltar minhas aulas. E eu digo a eles quantas horas por semana eles precisam estudar extra para minha disciplina.
E eu organizo de uma forma que, na maioria das vezes, eu digo assim, ó, eu só quero um compromisso com vocês. Estudo pelo menos 2 horas, em média, né? Minhas disciplinas são de 4 créditos. Pelo menos tire 2 horas extras por semana para estudar a minha disciplina. Não quero mais do que isso, não. Por semana, viu? Por semana. Faça isso. Aí você pode ser 4 dias de 30 minutos, 2 dias de 1 hora, ou um dia de 2 horas. Mas me dê 2 horas. Eu vou te dar prontinho aqui. As listas, o que você precisa fazer, blá, blá, blá. Faça isso. Se você vier para as aulas e dedicar pelo menos essas 2 horas semanais, você não precisa se desesperar na véspera da prova. Você vai passar com méritos na minha disciplina, né? Infelizmente, a maioria deixa para resolver as coisas na última hora. Não vai funcionar. A gente tem que se preparar para a prova hoje. Quando é que a gente vai passar por uma prova espiritual, por uma prova material? Quando é que vai chegar uma crise? A gente pode esperar alguma coisa, ter uma ideia que daqui a alguns meses, daqui a um ano pode ter uma dificuldade, mas você não sabe precisar exatamente quando essas coisas vão acontecer. Então, quando é que eu tenho que me preparar? Hoje. Quando o faraó teve aquele sonho maluco lá que Deus deu a ele, das vacas magras que engolem as gordas e das espigas magras mirradas que engolem as espigas, né? Cheias. José disse assim, ó, vai acontecer isso, aproveita o tempo de fartura para fazer a provisão para a crise. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. As crises são cíclicas, né? Você é empresário, sabe disso. Né? De tempos em tempos vem uma crise. Os problemas só mudam, né? Mas a crise virá, né? A crise virá. A crise virá. Você tem em 2 anos agora, pastor? Em 20 ninguém consumia, em 21 não tinha mercadoria, em 22 nós não temos funcionários para produzir a mercadoria. São só 3 anos, tá? Demanda. Por isso que eu estou de férias. Pois é. Então, porque você tá passando por esse momento de turbulência? Porque você foi um sujeito precavido, você acumulou recursos, você fez uma provisão, né? Então, na vida tudo é assim, cara. Você tem que se preparar e fazer a provisão antes. Né? Você não tenta procrastinar. Claro que há situações e situações, né? Mas se você pode planejar, se você tem condição de melhor organizar, faça isso. Faça isso. Né? E se um adolescente, o Iguinho, ele dedica o seu tempo hoje, como adolescente, para ter uma boa base educacional, cara, isso vai ser um impulso poderoso na vida dele daqui a alguns anos. Né? Então, assim, quando eu estou conversando com pais aqui da igreja, ou pais de alunos, as conversas informais, eu sempre digo isso. Cara, a gente tem que, idealmente, né, que os nossos filhos pudessem ter essa base. Que a gente tem condição que eles tenham essa base. E isso vai fazer uma diferença gigante. Sem dúvida, né? E isso eu acho que a nossa igreja, ela sempre preza muito por trabalhar com os pais sobre isso. E esse ponto é muito importante, porque, de certa forma, como o Gabriel bem falou, queria ter descoberto isso antes. Ora, você descobriu quando entrou na faculdade, mas você, como pai, pode ensinar o seu filho a fazer a gestão de tempo dele muito antes dele entrar na faculdade. Isso vai render um fruto muito enorme. E se dedicar à escola, hoje, se dedicar aos seus estudos, e se dedicar às suas doutrinas espirituais, a junção dessas duas coisas é poderosa demais. Essa é a verdadeira educação. Isso que acontece na escola e na universidade é escolarização. Né? Então, assim, se a gente quisesse ser mais rigoroso no uso dos termos, então, esse processo de educação, ele deveria ser cumprido pelos pais. Então, ensinar o menino a ser generoso, a respeitar o próximo, o bom dia, boa tarde, muito obrigado, me desculpe.
É o básico, Até né? você brincou, espalhou os brinquedos, terminou, filho, chega aqui. A primeira vez eu vou te ajudar aqui, pai vai lhe mostrar como é que você organiza os brinquedos. Por quê? Porque se eu não ensino o menino, a criança, a fazer isso, depois que ela organizar, ela vai levar aquilo para a vida. Só que vai chegar uma hora lá na empresa, lá na universidade, que não vai ter professor, nem funcionário, nem ninguém que vai organizar as coisas para você. E essa hora sempre chega. Não, com certeza chega. Então, assim, tem gente que aprende isso num quartel, né? Mas o quartel não é mais assim tão obrigado assim. Então, o cara não aprende no quartel. Aí vai para a universidade, às vezes vai aprender por uma demanda. E aí a área de TI nos ajuda muito, né? Porque como a gente trabalha com algoritmos, com otimização das coisas, então a gente finda trazendo aquilo para nossas rotinas, né? Para a nossa vida. Né? Então a área de TI ela é muito legal nesse sentido também. Mas eu acho que passa por isso, sabe, Guinho? E se você, como pai, como mãe, não tem essas disciplinas e nem tem como ajudar teu filho, procura ajuda, né? Na igreja mesmo, a gente de vez em quando tem um seminário, tem umas palestras sobre isso. Bacana. Né? Na internet tem, meu Deus, milhões de coisas produtivas sobre isso. É só parar de ficar olhando a vida dos outros e pegar. Tem curso gratuito de universidades. De Harvard, cara, eu tava vendo de agora, Harvard, tava passando e lá, faço um curso gratuito em Harvard. Gente, era meu sonho ir para Harvard e aqui tá de graça. Agora na área de TI não dava certo não, para mim não. Não, mas estava lá essa semana. Aproximou muito da internet. A internet ela não é um mal, é um mal necessário. Cara, o problema da internet, como televisão, como tudo na vida, é que, assim, junto com as coisas boas, vai ter as coisas ruins. Sim. Exatamente. Então, cabe a você fazer o filtro, né? Verdade. Cabe a você fazer o filtro. E se o teu filho não tem filtro, cabe ao pai ajudar o menino a desenvolver esse filtro, né? Com certeza. E aí, Rodrigão? A gente fala assim, né? E como a gente tá falando direto pros runners e esse pessoal aí o celular na mão 24 horas, até durante o culto, falando com você e com o olho na tela. E eu sei que vocês não podem se afastar tanto, até porque é a geração de vocês, e o que a gente quer é ensinar vocês e chamar a atenção de vocês, que vocês podem usar isso para o bem de vocês. Eu gosto muito desse nome, ócio produtivo, eu uso muito na minha vida. Quando eu estou muito cheio, o meu ócio produtivo é dar uma sumida com a família. Esse final de semana mesmo, ontem eu peguei aqui o carro, fui fazer as serras da Paraíba, que é lindo, quem puder conhecer. E 4 horas estava aqui no run, né? A gente até me perguntou e eu pensei que tu não vinha, tu estava viajando, né? Não. É de Deus. Prioridade é prioridade, né? Então usa o teu celular, usa o Instagram como ócio produtivo. Meu ócio produtivo vai ser 1 hora por dia. Não vai te fazer mal você passar 1 hora no Instagram. Mas um tempo controlado. Dali depois tu vai passar mais 1 hora estudando, tu vai passar mais 1 hora fazendo 1 hora na academia, e aí tu organiza o teu tempo, né? Que você tem que aí vem a questão de ser radical, né? Sim. Quando a gente fala, tá me atrapalhando, tu vai e tira, pronto. Lá em casa acontece muito isso. Tem alguém lá que eu não vou citar o nome, que a gente tem que tirar. Aí tira por 15 dias, fica um doce. Volta, as notas sobem e fica um doce. Não, na verdade muda a pessoa. Mas essa pessoa quando volta pro celular com pouco tempo, aí a nota baixa, começa a responder. E essa questão é uma aí... coisa que faz mal. E tem um detalhe aí, e isso explica um pouco esse comportamento, Rodrigo, é que, na verdade, já está comprovado cientificamente que essa atividade no celular é viciante. Então, você tem que reconhecer 1 hora que, assim, cara, eu tô viciado nisso aqui. Até porque o vício que é pra mim não é para o senhor. Tipo, eu sou sincero, gente, se eu passar mais de 10 minutos passando no Instagram, me dá uma ânsia de vômito, assim, eu não consigo. E nem consigo ter interesse em ver o que os outros estão fazendo também. Não, mas isso aí é porque nós somos migrantes digitais, né? Mas os nativos digitais não são assim, né? Justamente, é isso que eu falo. Então, assim, vício, não todo mundo era viciado em álcool, todo mundo era viciado em droga. Não é assim. Então, é muito difícil para eles entenderem que isso aqui é um vício. Mas se tu passa, seu menino, seu boy passa 2 horas em Instagram, todo dia, 3 horas, você tá viciado.
Você tá viciado nisso aí, né? E detalhe, se Você a pode não média- sentir ânsia de vômito, você pode não ter nenhum tilt aí, mas você está acabando com a sua cabeça, está acabando com o seu corpo, porque isso vai somatizar. Não, e detalhe, se a média nacional é 4 horas e 30, significa que tem uma galera, uma parte da galera tem uma que usa faixa etária aí que usa mais, do que que 4 e puxa 30, a que média. puxa a média pra cima. Certeza. Mas vai lá. O nosso corpo foi feito. Olha, quer ver? A maioria dos meninos que estão nos assistindo agora, eles ficam no celular de noite até não sei que horas. Meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Cara, você está acabando com o seu corpo. Né? Existem certos hormônios no nosso corpo que eles são produzidos à noite no escuro. Mesmo que. Com luz acesa aí, Mesmo, hashtag não, fica a dica. já está Não. prejudicando. Se o cara. Não, mas eu durmo às 8 horas de dia. Cara, aqueles hormônios que era para ter sido produzidos de noite não foram produzidos. E os que é para ser produzido de dia não está sendo produzido. Porque você apagou tudo. Então, você está detonando a sua saúde, está detonando o seu corpo. Né? Então, isso são coisas assim. São conhecimentos que nós temos hoje. Conhecimento científico que nós temos hoje. Né? E com tanto conhecimento a gente ainda faz besteira, né? E Você estava falando. isso aí também, só puxando o gancho, isso aí é muito verdade que eu comecei a aplicar depois que eu comecei a praticar atividade física regularmente, assim, que é verdade, assim, a maior parte, a coisa mais importante para você que treina, para você que faz alguma coisa, é o sono. E um sono de qualidade, assim. Sono de qualidade. De você descansar bem. Eu tinha mania antigamente, é uma mania que eu sei que várias pessoas têm, de dormir com fone. Dormir ouvindo música e tal. E isso é uma coisa que também é prejudicial porque o seu cérebro não descansa. Ele fica ali, ele fica ativo. Você tá dormindo, mas o seu cérebro tá ativo. E você, como um bom aluno de inteligência artificial, já estudou sobre a inteligência humana. Sim. E sabe que é exatamente na hora do descanso da noite que o cérebro vai processar muitas das informações durante o dia e vai fixar o aprendizado. Né? É o que chamam de sono REM. É o sono responsável por fazer a fixação do aprendizado durante o dia. É quando o seu cérebro ele vai E eu pegar o pensava conhecimento que tu sabia só de você... física. Eu pensei, Não, você é o cara, viu? É quando o seu cérebro vai pegar todas as informações e vai, entre aspas, encaixotar onde deve ser encaixotado e armazenar nas memórias que você tem, nos compartimentos de memória do seu cérebro, para que futuramente sejam acessadas quando você precisar. Quando você tem um baixo índice desse sono, aí você tem um déficit de aprendizado. Não que você tenha um déficit cognitivo, mas você tem um déficit de... Você tem uma dificuldade de compreensão, porque você não está descansando assim, bem. e, de fato, há pessoas que têm essa deficiência congênita, né? Em função de alguma situação. Sim. Mas há muitas pessoas hoje que têm essa deficiência devido à quebra dessas leis, né? Do sono, da noite, do dia. Para mim essa informação foi muito importante, porque normalmente quando eu estou com alguns, não é problemas, é sem saber a solução, eu tenho essa medida, sem saber de sair agora. Eu vou dormir, porque eu já vi que não chegou no meu e eu descanso, e realmente ou eu acordo de madrugada ou pela manhã com uma solução para aquilo. E eu não sabia justamente esse processamento. Então aí a máquina processando a noite toda. Exatamente. Muito interessante, isso eu nunca tinha ouvido falar não. Eu lembro que no começo da faculdade, no começo do curso, eu fiz um trabalho lá de uma matéria que a gente tem, que é meio introdução, assim, que era sobre justamente os efeitos da tecnologia na nossa vida, e o meu trabalho era justamente sobre crianças, assim. E a nossa pesquisa foi justamente sobre o efeito que a tecnologia estava causando na geração alfa, né, que chama agora essa geração. E tipo, uns efeitos, assim, uma mania que a gente tem muito agora, que a gente vê muitos pais, assim, eu vou fazer uma crítica sem ser pai, não gostaria, mas vou fazer. Tipo assim, o menino tá chorando, o menino tá ali agitado, o que o pai faz? Abre um desenho e dá pro menino assistir. O menino tem 2 anos de idade e já faz isso, assim. E o menino já fica condicionado àquilo, assim. Então ele cresce e acaba desenvolvendo a mania que a fuga dele é o celular, é a televisão, alguma coisa assim. Porque ele já foi condicionado àquilo na infância, assim. Tô agitado, tô ansioso, tô alguma coisa, celular. Alguma coisa assim. Então, assim, a minha geração já é assim, na verdade. Eu sou basicamente dessa geração também. Tá me chamando de velho?
Não. Sim, Biguinho, você já tem umas idadinhas aí, viu? Inclusive, assim, eu vi aqui no chat, Guilherme, que ela disse que ama dormir no breu. Graças a Deus, eu Você também. também? Eu também. Eu boto uma fita isolante nos LEDs do modem que fica no meu quarto pra LED do modem não Meu atrapalhar. Jesus. Não gosto, não gosto. Agora Complicou. vai né? dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Rapaz, Isso já beira o fanatismo, né? Essa aí já é demais. vai ter que fazer que nem eu, quando cheguei aqui em Natal, que eu meti foi o papel de parede preto no meu quarto quase todo, assim, pra ficar Meu escuro. Deus. Não, luz me incomoda. Mas isso até de colocar nessas gerações novas, de ter o quarto bem escuro, é justamente por trocar o dia pela noite. Sim. À noite, quando tá tudo escuro, normalmente ficam até de madrugada no celular conversando e tal, assistindo filme, série, sempre pelo celular, que tem uma tela grande na frente, mas eles usam a pequena, né? E durante o dia, é que o sono vem, Sim. aí você necessita da noite. Normalmente o quarto de qualquer adolescente, se você entrar, a maioria, na sua grande maioria que está assistindo aqui, presta atenção, os quartos de vocês não é super escuro, pode não ser preto, mas é com cortinas fechadas, a porta sempre fechada, para tentar fazer o dia da noite, que era o que ele estava precisando. E assim, né, pra gente até dar uma continuidade, muita gente, as pessoas elas tentam ou tendem, ou algumas pessoas só têm essa mania de tentar abraçar o mundo com as pernas. Eu vejo muito isso, e até eu vivi isso muito na minha juventude, na igreja mesmo. Né? A pessoa está ali empolgada, ou chegando agora, como o Gabriel bem mencionou, e aceita um, aceita dois, aceita três, e às vezes pega o trabalho, eu preciso de alguém para fazer isso aqui. Não, eu faço. Às vezes para tentar mostrar um serviço. Isso aqui eu faço. Aí chega na igreja, não, isso aqui eu faço. Esse aqui também. E tenta abraçar o mundo com as pernas, e aí não faz nada direito, ou deixa coisas sem fazer, né? E aí, eu queria trazer isso para vocês. Ora, será que não seria mais honroso aprender a dizer, ei, eu sei que você está confiando isso a mim, mas eu não tenho condições de assumir isso agora, porque senão eu não vou fazer bem feito. Será que essa não seria melhor do que você aceitar e não fazer bem feito? Principalmente no tema dizer reino. não é imprescindível, né? Pro tempo. Né? Para você fazer uma gestão do tempo, você precisa dizer não. E aí era esse ponto que eu queria trazer. Pessoas que têm esse costume Ou então, de aceitar tudo. se você vê que pode dar alguma contribuição, você já seja claro, assim, rapaz, eu posso ajudar, mas posso ajudar nisso aqui. Né? Eu acho que essa clareza é imprescindível. E aí, Rony? Bem, para isso, né, é que tem que ter os objetivos muito bem definidos, para não cair no que o Gabriel falou aqui no início, quando chegou, de assumir tudo. Na outra igreja ele assumia tudo e chegou uma hora que ele queria deixar era tudo, né? Então, para mim é muito fácil, dar o não. Porque, como eu já falei, para não ser redundante, minha vida é muito cheia de prioridades. Então, eu sei a prioridade que eu quero, o objetivo que eu quero e o tempo que eu tenho para cada coisa. Então, eu me sinto muito seguro em dar um não, mas são poucas pessoas que têm essa segurança. Porque eu sei que um sim naquilo ali vai prejudicar o meu objetivo. Seja ele familiar, seja ele de trabalho, seja ele de igreja também. A gente está falando aqui de igreja. Como eu gosto de tudo que eu faço, fazer com excelência, e quando é para a casa do Senhor, aí não tem discussão, não tem acordo. Não pode ser menos, né? Não, menos não. Tá? Quando é para casa do Senhor, eu não costumo assumir tantos compromissos, porque eu sei que se eu assumir o compromisso, nada vai me tirar, só Deus mesmo que vai fazer eu não chegar para cumprir aquele compromisso. E muitas vezes a gente está na igreja até se machuca. Isso é bom para entender o outro lado, quando a gente faz um trabalho assim com perfeição na igreja e vê pessoas que fazem tudo e ao mesmo tempo não fazem nada. Porque ele está em tantas coisas que você não pode contar com aquela pessoa para nada. Ela está ali do teu lado, mas tu sabe que não pode contar com ela porque ela tem 1000 afazeres e ela não consegue
da função aos mil afazeres. Entendeu? E, inclusive, essas atividades, vamos chamar de seculares, ou mesmo as atividades da igreja, a gente sequer pode usar como desculpa para não ter aquele tempo de qualidade com Deus. É. Verdade. É outra coisa. Quando... E nem está o tempo todo tão envolvido em atividades que você não senta para aprender. É Marta e Maria, né? Marta e Marta e Maria. Maria, acho que é o melhor exemplo disso. Marta, a gente não pode dizer o que Marta estava fazendo era errado. Ela estava servindo ali, tentando deixar aquele ambiente o melhor possível para o mestre. Mas naquele momento, o mais importante O momento da palavra era o que o mestre né? estava falando, que era o que Maria estava aproveitando. E o próprio Jesus vai reafirmar isso, né? Quando a gente estava na liderança da ordem, eram umas coisas que eu passei a me preocupar com o tempo, é que tinha algumas pessoas que, tinha que estar na igreja meia-noite para limpar a igreja. O cara estava aqui. Porque tinha um evento, terminava o dia todo, a gente chegava cedo e era os últimos a sair, porque tinha que deixar tudo limpo para outro dia. O cara estava aqui, ótimo, Deus recebe, beleza. Só que depois de um tempo eu comecei a ver que esse camarada não sentava ele não tinha um culto dele. E quando ele não estava naquele dia de serviço, se acontecesse alguma coisa, ele era o primeiro a se levantar para ir fazer. Aí tive que chegar para conversar e dizer, olha, não é assim, você precisa se alimentar. E a gente fala isso no curso de diaconia. Exatamente. Né? A gente fala Tudo isso. tem que ter seu tempo, é a gestão de tempo. Você vê que, assim, em algumas diaconias que a gente tem várias equipes, a gente sempre diz assim, cara, no dia da tua escala, né, e eventualmente aquela diaconia que o cara não está na nave da igreja e tal, meu irmão, tu vai servir a igreja, é o Senhor fazendo isso, fazendo aquilo outro, mas no dia que você não tiver, senta, meu irmão. E participa do culto. Senta junto da tua família, participa, celebra, né? Por quê? Porque o que vai sustentar de verdade o crente é o tempo de qualidade com Deus dele, é o tempo em que ele está ali. Não é serviço, aquele ativismo religioso maluco. Não é. Do que adianta eu servir aqui em 6, 7, 8 diaconias e não ter muito QD? Não adianta de nada. É o que Gabriel falou. Uma hora o cara vai ficar cansado, vai jogar tudo para cima, E a ainda base? vai botar a culpa nos outros. Porque vai botar a culpa nos outros. Não, mas porque o pastor, é porque o Rodrigão, é porque não sei o quê. Qualquer Não. coisa que saia da linha, ele já está culpando os outros, fazendo do Exatamente. copo d'água não tempestade, porque você está E olha lá que sobrecarregado. às vezes tem aqueles até que abandonam a igreja, abandonam a fé. Cara, a gente não pode falar pelas outras igrejas, né? Mas aqui eu tenho consciência que a gente orienta, a gente fala sobre isso. E a gente tem servos suficientes para Pra fazer, fazer, tudo. gente. exatamente. Sem precisar você se matar, achando que só você vai... Que a roda E só se gira não porque você tá tiver, ali. meu irmão, e se não tiver, a gente não faz aquilo. Então, assim, só para resumir, o não ele é necessário. Nós temos que aprender A dizer não. a dizer não. E a gente precisa aprender a fugir também da tirania do urgente. Aliás, tem até um livro que eu recomendo a leitura, né? Exatamente esse tema. Por quê? Porque, infelizmente, tem pessoas que aprenderam a usar a palavra urgente, aí toda vida que ela vai pedir alguma coisa é porque isso é urgente. É porque isso é urgente. Isso aqui é urgente. Né? E no ministério pastoral isso acontece tanto. Pastor, pelo amor de Deus, ali vem aqui em casa, é urgente. Tá, mas foi que houve? Não, por que você não falou isso antes? Por que você não veio se preparar no treinamento de casais? Por que você não veio com seu filho? Né? Por que você deixa acontecer a crise Para poder tomar uma atitude, né? para tomar uma atitude? E a atitude é um pedido de socorro que muitas vezes a pessoa que você está pedindo socorro, um pastor, um dos pastores, ele pode não atender naquele momento. Né? E é bacana isso, porque a gente precisa deixar de ser reativo para ser proativo.
Proativo. Aplico isso na minha vida, Iguinho. Não posso. Ser reativo é quando você vai reagir a um impacto que foi causado naquele momento. Proativo é quando você se antecipa para caso aquilo aconteça, você já tem o seu escape, você já sabe o que é E que você tem um tem que detalhe, fazer. mesmo que você seja um cara disciplinado, focado, proativo, planejado, etc, 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 ainda assim, em alguns momentos, a coisa vai sair do controle. Então, imagina, mas se você é tudo isso e tem hora que foge o controle, imagine se você não toma os cuidados mínimos. É verdade. Verdade. E assim, né, eu acho que essa era a pergunta que eu mais queria trazer aqui, quando eu pensei, quando esse tema veio ao coração, o mais que eu queria fazer era a questão da gente traçar prioridades. A gente falou aqui sobre prioridades. O Rodrigo, acho que foi o cara que mais usou a palavra prioridades aqui hoje. E gente, eu vejo, e aí como líder de Z-Group, eu vejo muita gente falando assim, não fui porque tenho prova, não fui porque tinha que estudar, não fui porque eu tinha um aniversário, eu não fui pro culto por conta daquilo. Mas o cara não vem, mas você vê que ele está fazendo outra coisa naquele mesmo momento. Às vezes você vê, o cara, não foi porque eu estou estudando. Você vai olhar, o cara está online na rede social. Né? Ou então, eu digo, não vou fazer isso aqui na igreja. Tudo é uma questão de prioridade. E aí é que tá. E aí eu tenho uma pergunta. E a questão da administração do tempo, desculpe te cortar aí, né? Mas a questão da administração do tempo, ela envolve a organização, a priorização, o fazer, certo? E você procurar observar como está se dando esse fazer e, melhor ainda, você aprender a otimizar. Sim. Entende? Então, se você segue esses passos, cara, é bem provável que você vai ser conhecido como alguém que tem um dia de 48 horas. Como o senhor. Não, e assim, esse tema eu falei porque... E aí eu queria trazer um texto que é o clássico Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Gente, é muito comum uma discussão entre as pessoas dizer assim, olha, sua prioridade ela tem que ser os seus estudos. A prioridade ela tem que ser a sua família, a sua prioridade tem que ser a igreja, a sua prioridade tem que ser Deus. E eu acho que a gente pode usar esses momentos aqui finais, que a gente está encaminhando para o fim, para desmistificar algumas coisas e, de fato, discutir o que é que tem que ser prioridade para as nossas vidas, para que o nosso adolescente seja um homem saudável, um homem próspero, um homem cheio de Deus como Daniel. Qual tem que ser a nossa prioridade, de fato, para que a gente alcance esse patamar? Tem um versículo que eu gosto muito de associar com essa passagem que você citou, que é de 1 Coríntios 10:31, se eu não me engano. Que é quando estava tendo uma confusão lá, porque, se eu não me engano, era porque Pedro estava comendo com os gentios e os judeus não queriam que ele comesse com os gentios. E aí Paulo diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, assim, eu tento aplicar isso quando a gente diz priorizar as coisas do reino de Deus, não quer dizer que você tem que ficar aqui na igreja 24 horas por dia, até porque os irmãos da ordem vão te expulsar, o céu do dia vai te expulsar daqui. Mas, assim, você vai estudar, você vai, sei lá, vai sair com a sua família, você vai trabalhar, faça isso para a glória de Deus, assim. Essa é a prioridade, digamos assim. É isso que a gente quer dizer quando fala de priorizar as coisas de Deus, assim. É você realmente se propor a honrar a Deus em todas as coisas. Como é que eu faço isso na prática? Estava até pensando num exemplo que eu poderia dar, assim, na prática. Como é que eu posso fazer para honrar a Deus? Na escola, cara. Na escola, você tem a chance de colar na prova, você não cola. Isso. Os meninos estão lá, tipo, numa conversa errada, tu sai de perto, tipo, não participa. É você não abrir mão dos seus princípios, é você respeitar aquilo que Deus diz, assim, muito mais do que qualquer ideologia. O pessoal sempre perguntava, assim, na igreja, como é que é viver dentro do IF, que antes da universidade já estava no IF.
Cara, tipo assim, minha ideologia não era nem esquerda nem direita. Minha ideologia era o que a Bíblia dizia, assim. Eu sempre, lá em casa, sempre foi muito assim. Tipo, tudo que a gente aprendia em cima do que a Bíblia dizia. Lá em casa sempre foi assim, graças a Deus. Meus pais sempre respeitaram muito a palavra. Então, assim, eu cresci com isso. Eu não posso abrir mão dos meus valores. Eu não posso abrir mão daquilo que eu acredito, daquilo, porque se eu realmente confio, se eu realmente acredito que um dia eu vou morar no céu, um dia o Senhor vai vir me buscar. Qual é o sentido de eu desrespeitar aquilo que ele colocou como padrão, assim, como Uma exemplo? ética, né? Exatamente. Então, se isso é requisito para que eu esteja com ele um dia, cara, eu vou obedecer isso, porque nem que seja por medo do inferno, digamos assim, mas eu não quero viver a eternidade longe do Senhor. Então, desde agora, isso é uma coisa que a gente falou lá no começo sobre Eclesiastes 3 que eu penso muito assim. Quando ele fala sobre o tempo, ele não está falando só sobre o tempo das coisas, mas ele está falando sobre o tempo de processo e tudo mais. E as coisas é uma frase que eu sempre digo, tudo tem que ser construído. Tudo tem que ser construído. Por exemplo, agora, né, vocês já sabem que eu tô aí namorando. Então, eu não tô, tipo, pensando em, quando eu casar eu penso em construir uma família. Não, tipo, esses dias eu tava falando com o Rebeca, eu falei, ó, a gente tá construindo nossa família de agora. Se a gente pensa em casar, se a gente pensa em estar junto, a gente tá construindo nossa família de agora. Já vai construindo a base, né? Exatamente. Então, tipo, se a gente quer uma família realmente plantada naquilo que o Senhor diz, mas nosso namoro tem que ser plantado naquilo que o Senhor diz. É verdade. É a Glória a base de Deus. tudo, né? É a E base. aí, meus pastores? Então, aproveitar, Guinho, agradecer aí o convite, né, para estar aqui com vocês, compartilhando algumas experiências, alguns entendimentos, né? Eu acho que tem umas sacadas interessantes, mas cada pessoa precisa buscar compreender a sua dinâmica de vida, né, e ajustar, porque cada profissional, a empresa que você trabalha, bem, tudo vai ter uma dinâmica, então você precisa ajustar isso, né? Mas eu acredito firmemente que se você buscar o Senhor em primeiro lugar e você procurar ter uma vida pautada de acordo com os princípios que a palavra orienta, né? E ela orienta sobre a nossa postura como pai, nossa postura como filho, nossa postura na igreja, nossa postura como patrão, nossa postura como empregado. Ela pauta a nossa vida para a gente ter uma vida próspera e feliz aqui, né? Não é sem problema, mas é uma vida vitoriosa, apesar dos problemas. Então, se a gente toma esses cuidados, né? E a gente aproveita toda a gama de conhecimento que a nossa geração tem hoje e usa isso a nosso favor, cara, não tem como dar errado, né? Então é isso, é ser disciplinado para colocar em prática as boas orientações que a gente tem da palavra, dos exemplos das pessoas mais maduras, das pessoas que têm experiência, né, ou exemplos vitoriosos. Muitas vezes o cara não sabe fazer administração financeira, não, mas eu vou conversar ali com fulaninho. Pô, fulaninho é um cara que também não sabe. Você vai pedir um conselho para um cara que não... O cara não venceu nisso, ele não consegue fazer um bom investimento, ele não consegue ter uma boa aplicação. Então, por que você vai pedir um conselho a uma pessoa que igualmente é cega nessa área? Então, você tem que se cercar de pessoas que podem contribuir efetivamente para aquela sua carência, né? E aí, pastor, me permita só, antes de passar para Rodrigo, uma pergunta. Eu vejo muito uma confusão que o pessoal faz entre servir, buscar primeiro o reino de Deus e o servir na igreja. Né? Não, buscar primeiro o reino de Deus é estar aqui dentro da igreja 24 horas por dia servindo. Não pode ser isso, Guinho. Como é que justamente é esse ponto que eu quero, como é que a gente vai distinguir essas duas coisas, fazer essa balança? Eu acho que Gabriel já colocou muito bem. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar tem a ver com o seu estilo de vida, um estilo de vida que busca honrar o Senhor. Tu compra, pague. Você empenhou sua palavra, honre. Mas eu vou ter um prejuízo porque eu dei assim. Pô, mas você honrou.
Ou então tenha a humildade, dizer, rapaz, eu errei aqui, se humilhe e peça para outra parte reconsiderar, né? A questão da igreja, da gente servir a igreja, ela faz parte disso. Certo? Isso também faz parte. Por quê? Porque é aqui onde eu cresço, é aqui onde eu sou afiado, né? Ferro se afia com ferro. Não é assim que diz lá em Provérbios? Então aqui é onde eu sou treinado, aqui é onde eu sou equipado. Né? O Senhor tem levantado pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, para quê? Para aperfeiçoar os santos para o serviço do ministério. Então, vir à casa do Senhor, servir, aprender, ensinar, comunicador, isso faz parte também. Tá? Mas nenhum de nós foi chamado para estar morando aqui 24 horas, 7 dias por semana. Né? Então, certeza. Nós temos uma rotina da igreja e aí cada igreja vai buscar a sua dinâmica. Né? Também não existe uma receita de bolo para isso. Tá? A igreja primitiva nem igreja tinha. Igreja templo, eu digo. Os templos só vieram aparecer no 3º século, 4º século, por aí, 300 anos, 350, por aí. Então, obviamente, buscar o reino de Deus não significava ficar na igreja o dia todo, né? Porque nem igreja tinha. O templo assim, como a gente tem hoje, né? Então, acho que é por aí, cara. E aí, Rodrigão? Vamos agora puxar a sardinha aqui pro Runner. O Runner, ele tem muita dúvida do que fazer se eles são muito intensos. Eu usei muito aqui a palavra prioridade, mas não é no singular. Toda vida que eu falei aqui, eu falei de prioridades, no plural. Só que nenhuma dessas prioridades pode ser com intensidade mais do que as outras. Tá? Então, se você consegue chegar na sua vida sabendo a intensidade de cada coisa que você deve dedicar o seu tempo, você vai ter uma gestão do seu tempo maravilhoso. Na idade do runner, está dividido em estudar, igreja e as amizades. Vocês têm que ter os 3. Vocês não podem deixar de ter os 3. Mas cada um no seu tempo e cada um com um tempo reservado. Você gosta de sair com seus amigos? Ótimo. Saia depois no domingo, como vocês saem no run, vão começar, vão se divertir. Escolha bons amigos. Escolha bons amigos, saia para uma pizzaria, não deixa de ter o contato. Mas para você sair no domingo, você tem que ter levado uma semana de estudo. Para que teu pai não proíba você de vir da igreja, não é porque ele não quer que você vá para a igreja, mas se ele vir que você gosta tanto da igreja de sair com teus amigos, normalmente o pai cai na armadilha de proibir o menino vir para a igreja, a coisa mais errada do mundo. Mas é totalmente errado, mas termina o pai querendo fazer isso, vou tirar uma coisa que ele gosta, né? E ele está incentivando o menino, talvez até a desviar do caminho, isso é a coisa mais errada do mundo. Mas isso foi uma reação porque você não deu o seu tempo para o estudo durante a semana. Teu TQD, você está fazendo teu TQD e o teu espiritual é o mais importante, mas não deixa de andar junto com tudo isso. Eu tenho até um exemplo, eu tenho dificuldade de fazer o TQD, porque meu TQD, apesar de ter o app da igreja, né? Mas eu uso mais o WhatsApp, e esse WhatsApp onde está todos os problemas da minha vida, estão nele aqui, que chegam durante a noite. E eu abria ele para fazer o TQD, e quando eu olhava, fazia 1h30 que eu estava respondendo as coisas e não tinha feito o meu TQD. Eu digo, Deus, eu preciso de uma solução para isso aqui. Os problemas vão vir, cada um vai ter o seu... Eu estou falando que isso é um defeito meu. Tem gente que pega, abre e faz. Eu não conseguia. Aí eu descobri que eu poderia ter um WhatsApp normal e um BIOS no meu celular. Liguei para a igreja aqui, ó, tira do meu zap normal, que eu estou entregando aqui a todo mundo. Abri um novo zap, esse zap é aí eu recebo da igreja. Quando é de manhã, onde é que eu clico? Lá naquele. Só tem a mensagem da igreja. Eu faço o meu TQD... Quando eu termino, tranquilo. Quando eu termino meu TQD, eu vou lá para dar confusão, entendeu? Cara, e é aquela história, né? Tem certas coisas, especialmente essas de qualidade, a gente precisa ter o lugar e o tempo reservado para aquilo, sem distrações. Sem distração. Se tiver distração, você não vai. Guerra, né? Exatamente. Isso aí é gerir o tempo. Eu estava perdendo tempo, 30 minutos, 1 hora, que eu não precisava estar perdendo. Sim. Mas porque eu olhei no momento errado isso aí. Então... É mais ou menos por aí que vocês vão conseguir chegar no futuro de vocês. Gente, eu queria agradecer aí a presença do meu pastor,
de Rodrigo, Gabriel, a presença de vocês. Esse Runnercast é especial, esse tema é preciosíssimo para todo mundo, eu acho que não só para os adolescentes. Temos aí muita gente com problema na gestão de tempo, em elencar prioridades. Num canto onde tudo é prioridade, não existe prioridade. É verdade. Não é? É verdade. Então, não tem como priorizar tudo. A prioridade pressupõe que existem coisas mais importantes do que outras. Né? Se tudo é prioridade, não existe Não prioridade. existe prioridade. Então... E se tudo é urgente, não tem Não existe urgência. urgência. Exato. Então, assim, já imaginou se a SAMU fosse atender todo tipo de chamado? Quando alguém tivesse realmente precisando dela, ela não estaria disponível. Então, a gente precisa elencar isso. E eu agradeço a presença de vocês, em especial do pastor. Eu sei que sua agenda é comprometida, mas você Vou tá aqui buscar o presente. William agora. Vai buscar o William Na agora. escola. Rodrigão, E Gabriel. na volta muito vou obrigado. buscar Vitor na universidade. Meu Deus do céu. Verdade. Aí quando chegar em casa, vou conversar com um pastor que está marcado lá, um tempo de conversa que a gente tem. Sim. E à noite vou para a casa de mamãe fazer uma visita a ela, que ela está completando 75 anos. E eu vou ter um Eita. tempo de qualidade com a minha mamãe e minha família. Poxa, parabéns aí. Parabéns, irmãs, né? É, isso aí. Graças a Deus. E, gente, muito obrigado. Quero agradecer a vocês também que nos acompanharam. Por favor, compartilhe o link, né? Manda aí o link para seus amigos, divulga nas suas redes sociais. Ao invés de ficar postando besteira lá, posta o link do Coisas Runnercast, produtivas, né? Coisas produtivas. E muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima, gente. A Cheiro, paz do Senhor. beijo. Vai. Preview.